Imagine receber uma missão tão desafiadora que sua primeira reação seria correr para o lado oposto. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Mas o que fez um profeta, alguém que ouvia diretamente a voz de Deus, escolher fugir? A história de Jonas não é apenas sobre desobediência, mas sobre medo, preconceito e uma crise de fé. Quando Deus ordenou que ele fosse a Nínive, uma cidade conhecida por sua crueldade, Jonas sentiu o peso da responsabilidade. Nínive não era qualquer cidade, era a capital do Império Assírio, um povo que os israelitas temiam e odiavam por suas conquistas brutais. Jonas sabia que, se o povo se arrependesse, Deus os perdoaria. E isso despertou um conflito interno. Ele não queria que seus inimigos fossem poupados. Mas seria só isso? Havia também um medo real de represálias, pois pregar arrependimento a uma cidade poderosa poderia custar sua vida. E você? Já se sentiu dividido entre cumprir um dever e proteger seus próprios sentimentos? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Agora, pense na fuga de Jonas. Ele não simplesmente evitou a missão, mas pegou um barco na direção oposta, em direção a Tarsis, uma cidade distante, símbolo de refúgio. Essa atitude revela algo comum ao ser humano: a tendência de fugir quando somos chamados para algo que exige sacrifício e coragem. Mas será que a fuga realmente nos traz paz? No caso de Jonas, a tentativa de escapar do chamado de Deus trouxe tempestades, tanto externas quanto internas. No mar revolto, o barco enfrentou um vendaval terrível. Enquanto a tripulação lutava para sobreviver, Jonas dormia, talvez tentando se desligar da culpa e do medo. Mas o que aconteceu em seguida foi um alerta. Às vezes, é preciso encarar a tempestade para encontrar a paz verdadeira. Quantas vezes evitamos confrontar nossos desafios e, com isso, acabamos aumentando os problemas? Conte nos comentários se você já passou por uma situação em que fugir parecia a única saída. O momento em que Jonas é jogado ao mar e engolido por um grande peixe, frequentemente descrito como uma baleia, é um dos mais emblemáticos da narrativa. Mas o que isso simboliza? O ventre do peixe pode ser visto como um lugar de reclusão, um espaço de silêncio e reflexão. 3 dias e 3 noites. Tempo suficiente para Jonas rever sua jornada e perceber que fugir não o livrava do chamado, mas o aproximava ainda mais de sua missão. Aqui, há um detalhe importante: Deus não usou a baleia para punir Jonas, mas para salvá-lo. Ela foi um instrumento de misericórdia. Isso nos leva a refletir: quantas vezes enxergamos nossas provações como castigos, quando, na verdade, elas podem ser oportunidades de recomeço? Jonas, dentro daquele peixe, orou com arrependimento e humildade. Que lição poderosa! Quando nos sentimos presos, podemos usar esse momento para fortalecer nossa fé. Você já teve um momento em que precisou parar para reavaliar sua vida? Após ser vomitado em terra firme, Jonas finalmente aceita sua missão e vai a Nínive. O que aconteceu a seguir foi surpreendente. A cidade inteira se arrependeu. Desde os líderes até o povo comum, todos demonstraram humildade diante do aviso de destruição iminente. Aqui, podemos enxergar um contraste fascinante. Jonas, o profeta, foi resistente ao chamado de Deus, enquanto os ninivitas, considerados perversos, responderam imediatamente ao apelo divino. Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Sua graça é oferecida a todos, mesmo aqueles que parecem estar no caminho errado. E você, já se surpreendeu ao ver alguém mudar completamente de vida após receber uma segunda chance? É uma demonstração clara de que, muitas vezes, subestimamos o poder do arrependimento e da transformação. Apesar de cumprir sua missão, parecia injusto que um povo tão cruel fosse poupado. Deus, então, o ensinou uma lição final, usando uma planta que cresceu para dar sombra a Jonas e depois morreu. Isso simbolizava que Jonas se preocupava mais com seu conforto imediato do que com a salvação de uma cidade inteira. Essa passagem nos faz refletir sobre a compaixão divina. Deus não vê apenas os erros, mas as possibilidades de mudança. Muitas vezes, somos como Jonas, desejamos justiça imediata, mas esquecemos que todos merecem misericórdia. Será que, em nossas vidas, também somos rápidos em julgar e lentos em perdoar?
O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários.